Ei, você aí, eu tava com saudade de você, eu tava com saudade de você. Não rima, mas não importa, porque eu tava com saudade de vocês mesmo. Tava com saudade de gravar um vídeo e não conseguia chegar, mas cheguei. Então, esse é o canal Umbanda Inteligência Emocional. Eu sou a Lúcia Larratea, ou Lúcia L, como fique melhor para você. Neste canal, se você está chegando agora, a gente fala sobre inteligência emocional e a Umbanda. E é para saravar nossa mente, porque fica muito mais fácil para você, médium, quando equilibra as emoções, você reconectar, você religar, você servir a sua religião. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre a analogia entre o dia 13 de maio, que é dia de preto e preta velha da nossa querida cidade de Aruanda, mas também que representa, muito importante, a alforria de todo o povo africano que vivia naquele então escravizado em território nacional brasileiro. Mas antes de tudo, vamos lá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E agora a gente pode falar o que veio aqui conversar hoje. Vamos repassar a história com H? Ok, dia 13 de maio de 1888, uma lei assinada pela Princesa Isabel, Lei Áurea, ela entrega finalmente, por graça de Zambi e graças a Oxalá também, a alforria a todo o povo escravizado negro que naquele então vivia em território nacional brasileiro. Eu acho bem interessante que nesse mesmo dia a gente comemore e firme as nossas velas com muita paixão e com muito amor e com muita fé para os nossos pretos e pretas velhas da Aruanda, porque eles vêm nesse arquétipo, né? Eles vêm no arquétipo daquele negro que aprendeu a conviver dentro do cativeiro com a aceitação, com a resignação, que através da escravidão ele cultuou a paciência, ele cultuou a sabedoria, ele ou ela. Ele cultuou tudo que tinha de melhor dentro dele ou dela. Porque fora, os nossos pretos velhos e pretas velhas que representam a escravidão, o cativeiro, a senzala, o negro ou a negra que estivesse sofrendo a escravidão naquele momento tão terrível, né, da história brasileira, ele não podia remediar, ele não podia gritar liberdade, abra as asas sobre nós. Gente, eles tiveram que aprender, infelizmente, é uma lição bem dura, sabe? Num meio tão hostil, olhar para dentro. E eu acho que essa é a grande parada do arquétipo do preto e da preta velha, que numa situação tão complicada, tão adversa, tão difícil e quase impossível de sobreviver e de se manter são de cabeça, né, gente? Manter a cabeça em ordem, não perder a cabeça. E quando eu falo não perder a cabeça, é não perder a tua linha de raciocínio, a mental e a emocional. Quando a gente perde a linha de raciocínio mental, a gente fica louco, né? A gente fica paranoico, a gente pode sofrer esquizofrenia, enfim, uma série de doenças a nível cerebral. Mas quando a gente perde a linha das nossas emoções, a gente perde a capacidade de discernir de que nós, sob nenhum aspecto e em nenhuma situação, a gente deve odiar alguém. Porque se a gente odeia alguém, como eu já fiz um outro vídeo, o bumerangue do universo, a gente acaba odiando a gente mesmo. Nós fazemos com que essa vibração tão intensa, porque o ódio é muito intenso, ele acaba retornando de alguma maneira para a gente. Pode até não ser nessa encarnação, mas vai voltar. Você tem a certeza disso. Tudo aquilo que a gente emana volta. Tudo, absolutamente tudo. Então é incrível de ver nesse arquétipo, né, do preto e da preta velha, o que eles representam, a capacidade que eles tiveram da abnegação frente ao sofrimento, a capacidade que eles trazem nesse arquétipo de nos ensinar de que, independentemente do que esteja acontecendo fora de nós, no exterior, nos outros, ao nosso redor, nós temos um mundo interno, que é o único mundo que a gente realmente tem controle e que é o mundo que a gente mais importante das nossas encarnações e que a gente tem que trabalhar. É um dever, galera, é realmente um dever. E se a gente trabalha nesse equilíbrio interno, nesse autoconhecimento, nessa
história de sacar qual é a parada que a gente tem, de dobrar as emoções negativas que nos surjam, porque é natural. Você imagina alguém, ó, te dando chibata e a gente amarrado no tronco. É muito fácil odiar, é muito fácil ter raiva, é fácil. Vai ter o contrário. É claro, gente, eu não tô dizendo que tem que amar de paixão, né? Imagina amar de paixão alguém que te atazana a vida. Não é isso. O arquétipo do preto e da preta velha, que eu fico assim, cara, imaginando a vida desses seres humanos que viveram naquele momento. E eu não sei se algum vídeo eu já falei para vocês, eu tenho uma grande empatia com essa época da história brasileira. Inclusive quando existem novelas, músicas que foram feitas, que rememoram aqueles momentos tão negros, né, da história da memória brasileira, eu me emociono muito. Eu, eu tenho pé na senzala com certeza. E eu espero, sinceramente, com os pés juntos do meu espírito e as mãozinhas assim de namastê, que eu tenha estado em alguma encarnação dentro da senzala. Eu sinceramente espero que eu nunca tenha encarnado como um feitor que pegava o chicote e batia. Eu tenho muita pena e compaixão das pessoas que agridem. Quando a gente agride e cai a moeda de que a gente cai a ficha que a gente agrediu, nós acabamos gerando aqueles sentimentos de culpa que nos acompanham por muitas encarnações e nos sabotam muito, sabe? Então, nem ser vítima, nem ser culpado, né? Nem ficar com aquela energia da culpa, que não é legal. Então, vocês imaginem toda essa situação que eu estou contando para vocês, que a gente estudou em colégio, que a gente viu em novelas, que foram feitos filmes, que as pessoas falam, porque se fala até hoje e tem que ser falado, não pode ser esquecido. Essas situações no mundo onde levou seres humanos a extremos na maldade, né? Que o ser humano, quando quer, ele pode ser bem requintado na sua maldade. A gente não deve deixar de falar. A memória é importante, não para reviver as situações, nem as emoções daquele momento, mas para relembrar, né? Não é para ficar também com aquela história, eu lembro então porque eu lembro das coisas que você me fez de mal, aí eu sou rancorosa. Não, eu não sou rancorosa, nem você deve ser rancoroso, porque isso tira muita energia, viu, galera? A gente fica muito down e não interessa. Mas a gente não deve sofrer de Alzheimer. Então, por isso que é muito importante que existam discussões a respeito de todos aqueles momentos na história humana onde o ser humano não foi muito humano. É a única forma em que nós progredimos como raça. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa analogia. Vocês imaginem toda essa situação em que o preto e a preta velha vêm representar pra gente, né? A sabedoria dos anos na senzala, de chegar a ficar com o cabelo branco. Naquele então, um negro ou uma negra, da forma que eles eram alimentados, submetidos a trabalhos, não sei que jornada de trabalho eles tinham, gente, mas era infinita, extenuante, sem nenhum tipo de humanidade. Comiam mal, tinham lugares desagradáveis para onde repousar seu corpo, né? Então eles não tinham, não é que chegavam, eles não tinham longevidade, né? Eles não chegavam a muitos anos de vida. Aí o preto velho, existiram, né? Existiram negros e negras, normalmente eram os escravos e escravas que estavam dentro da casa do senhor da época, né? Eles chegavam a mais idade. Então aqui o que o preto e a preta velha representam, com aquele cabelinho branco que eles sempre vêm representados pra gente nas pinturas, nas imagens que a gente compra, né? Cara, para chegar com aquele cabelinho branco, quanta sabedoria, quanta coisa eles viram, quantas situações eles tiveram que calar, silenciar, quantas situações extremas eles tiveram que lidiar externas, como eu disse antes, sem poder mudar o externo, eles resolveram se fortalecer internamente. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes que esse arquétipo traz para a gente, e eu não sei se o umbandista realmente valoriza
ao 100%, porque eu acho que é difícil para a gente compreender ainda. E falo eu isso porque, para mim, é complicado ainda olhar unicamente para a minha vida interior e cuidar de mim, porque eu sei que se eu não posso mudar o exterior ou alguém com quem eu convivo que não vá bem a convivência. E eu tô dando vários exemplos em que existe na vida de muitas pessoas, né? Trabalho, colega de trabalho, marido ou mulher, relação de filho e mãe, com irmãos. Existem uma série de relações sociais nas nossas vidas em que nós estamos muito conectados por motivos vários e que a gente não pode simplesmente pegar a mala e ir embora, né? A gente tem que ficar e a gente tem que aguentar. E a gente aguenta melhor quando a gente está preparado emocionalmente. E a gente se prepara emocionalmente olhando para dentro e se fortalecendo aqui dentro. Por isso que eu tô com essa camisa aqui, ó, do coração. E eu fiz assim, né? Assim, ó. Por isso que eu tô com esse coração, porque a gente tem que fortalecer o nosso coração. Não um coração físico, né, gente? Vocês sabem disso. A gente tem que fortalecer o nosso coraçãozinho das emoções. Como é que a gente faz isso? A gente faz como o próprio Preto e Preta Velha ensina pra gente. A gente, antes de responder uma barbaridade, quando irritam a gente conta até 10 e se é para falar alguma coisa negativa, não fale. Fique quieta, não é engolir sapo, gente. Isso é pro seu bem. A gente, quando fala, responde mal para alguém, se observe. Quando a gente responde irritada, nervosa a algo para alguém, a gente está perdendo uma quantidade de energia porque é perder. A gente está perdendo uma quantidade de energia tremenda. Por outro lado, nós estamos enviando uma série de energias negativas e negativadas a nosso interlocutor. E se a gente é médium, e nós somos todos médiuns em maior ou menor proporcionalidade, nós umbandistas ou espiritualizados, de alguma maneira, a gente pode sacar isso que eu estou falando para vocês, bastando começar a se observar. Lembra da policinha na cabeça? Tudo. Pois faça isso. Em vez de quando você se irrite com alguém, espraguejar, lembra do Preto e da Preta Velha. Lembra deles, como deve ter sido para eles no cativeiro, que eles não tinham a suposta liberdade de dizer tudo o que pensavam. Por que eu falo suposta liberdade? Porque nós temos a liberdade suposta de dizer tudo aquilo que nós pensamos no momento que a gente queira. Só que a gente faz um pouco de sacanagem com essa liberdade. Porque para ter liberdade, a gente tem que ter responsabilidade, aliada na mesma proporção. Quando as proporcionalidades são diferentes, o que acontece? A nossa liberdade de falar tudo que a gente pensa, quando a gente agride verbalmente alguém, a gente está perdendo a responsabilidade sobre a nossa liberdade de invadir num campo que não é nosso. Se o outro invadiu e o outro fez isso é um problema do outro, é a mochila do outro, não é a sua. Mas você é responsável pela sua mochila. Então faça jus a ela e cuide. Quando você, preste atenção em você, quando você se irrita, toda vez que a gente se irrita, a gente fica cansado depois. Porque a gente está vibrando numa vibração muito baixa. Por que quando acaba uma gira de um terreiro, a gente se sente tão bem? Porque as vibrações são todas muito elevadas. Na corrente mediúnica, existem umas orações fortíssimas que são feitas ali, elevando o nosso padrão de pensamento. A gente já está no preceito pelo menos há 12 horas anterior, que a gente está elevando pensamentos, que a gente está tentando não encrencar com ninguém, não aceitar encrencas, né? Não é só não comer carne, não fazer sexo, manter relações sexuais e não beber bebida alcoólica, né? A gente está... porque vocês sabem, agora não, né? Porque a gente está sem terreiro, não, terreiro existe, a gente não perdeu os terreiros. Mas a gente não tá podendo ir, né, em gira de terreiro por causa do Covid, tá, ok. Mas lembra quando a gente tá de preceito para ir pra gira? Normalmente é quando
Mas encrenca estão chamando a gente para encrenca todo dia. E a gente está vendo ali, né? E como a gente está com a polícia da cabeça ligada, com todas as sirenes ligadas, a gente se dá conta que está rolando isso e tenta não cair na armadilha. Porque quando a gente cai, acontece isso que eu estou comentando para vocês. Prestem atenção. A gente, quando responde na hora errada, quando é errado, é quando a gente não pensa, a gente não reflete antes de falar. A gente simplesmente pensa e passa. Sai daqui e passa por aqui. Para aí que eu vou tirar essa argola aqui, que eu acho que está dando contato no microfone. E está fazendo barulho e eu vou tirar. Tirei. Bom, então voltando sem argola agora para não dar barulho no microfone. Quando a gente tem uma discussão com alguém que a gente não reflete, porque a gente não tem fisicamente no nosso cérebro, a gente tem uma resposta muito rápida. Nós ouvimos e falamos. A gente não tem um processo um pouco mais lento entre que ouvimos e refletimos um pouquinho, ou nem que sejam uns milésimos de segundo. Não, a gente não tem isso de série, mas a gente pode desenvolver. Porque o cérebro é elástico. Então, como ele é elástico, ele pode criar outras novas conexões. Isso é fantástico. Não digo eu, diz a ciência. Isto é neurogênese. E isso diz a ciência, cara. E isso é fantástico. Eu posso mudar completamente esta mente aqui, este cérebro que está aqui enfiado aqui dentro dessa caixa craniana que protege ele. Eu posso mudar as minhas conexões. Eu posso mudar como eu reajo. Você pode fazer isso. Não está na mão de ninguém, está na sua mão. É só você olhar aqui para dentro. Calma, respira, pelo amor de Deus. Próxima vez que você ficar nervoso ou nervosa, respira e não responda. E se você responder, que é para testar, preste atenção como é que você está. É interessante que a gente vai falando irritado. Taca, 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 vai respondendo. E conforme a gente vai falando, a gente vai perdendo uma energia, que é por isso que a gente fica cansado depois. E coitado do cidadão, o cidadão que estava do outro lado, né? Toda a energia que recebeu da gente não foi uma energia boa. E voltará para você, pelo menos a metade. E não é legal. E aí, Lúcia, como é que eu faço então quando eu me irrito? Pois isso é uma emoção que você tem que tratar, cara. Isso é uma emoção que você vai ter que tratar. Segura. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada. Segura aqui. Segura. Dá a mãozinha. Segura aqui. Dá a mãozinha. Aí. Segura. Segurou? Bem. Quando você se irrite, você conte até 10 dentro de você. Segura a onda. Relaxa. E de preferência, não responda naquele momento. Se não te pedir, se você não está dentro do tribunal e exigir o juiz que tu responda na hora, não responda. Não responda. Fique naquela e reflita. Em outro momento que você não vai estar tão inflamado de brabo ou braba, de brabeza, de raiva, você não vai estar enraivecido, você vai ter pensado, né, na sua casa. Você vai falar com a pessoa, você pode tirar as caras com a pessoa numa boa. E se a pessoa tentar tirar você do sério de novo, respira, sai de perto. E assim, pouco a pouco, você vai treinando a não permitir que a raiva, que a ira toma conta de você. E você fala o que não é para falar, faz o que não é para fazer. E te fala uma filha de Ansã, viu? Porque eu era porreta. Pois é. E eu aprendi. E eu me transformei. Filha de Ansã também é transformação, viu? Se alguém de vocês aí é filho ou filha de Ansã, filha de Ansã não é só que tem mania, me dá assim um pouco de nervoso. De quando eu fico lendo por aí na internet que filha de Ansã é barraqueira, que filha de Ansã é muito braba, Tá, essa é a parte, não do orixá, mas da gente, em que a gente tem que transformar. E como o Yansan tem aquele arquétipo da borboleta também, e borboleta transformação, que de lagarta a borboleta tem uma transformação, né, gente? Então eu, filha de Yansan, peço axé da minha mãe, sempre peço a ela, que já que ela está irradiando com força no meu ori nesta encarnação, eu tenho o poder de Ansã da transformação. E todas essas sombras das minhas,
emoções onde eu ficava irada, ficava nervosa e eu queria destruir tudo com vento, com tempestade, com raiva. Eu decidi colocar luz nessa minha sombra, né? Eu abracei a minha sombra. Não é assim correr, isso aqui não é legal, vou esconder. Não adianta. Se a gente não reconhece as sombras da gente, se a gente não fizer amizade com o nosso lado, que ainda não está potencializado, ele não é que vai desaparecer, ele não vai se desintegrar, ele tem que se transformar. Então eu peguei, ok, eu tenho vontade de botar um raio na cabeça de alguém, às vezes. Aí eu não coloco o raio. O que eu faço? Eu faço um raio lindo lá no céu para iluminar aquela cabeça. E a minha também, né? Porque se eu tô com vontade de botar um raio na cabeça de alguém, é porque a minha cabeça também tá precisando de iluminação. E são figuras metafóricas, vocês me compreendem? Mas é exatamente assim que a gente deveria fazer. Por isso é importante que você não se irrite. Mas como é difícil não se irritar, e eu entendo, porque eu também me irrito, quando tu te irrite, segura a onda, cara. Não responda na hora. Vá para casa pensar. E pense no que você realmente responderia para resolver uma questão. Não para colocar mais fogo na fogueira. Porque colocando mais fogo na fogueira, o que a gente faz é queimar o bosque. Mas, se a gente resolve pegar a fogueira e controlar o fogo, a gente pode fazer um monte de comida boa, a gente pode se aquecer numa noite no bosque, né? A gente pode afugentar os animais para que não comam a gente quando a gente está dormindo no bosque de noite. Então é uma questão de controlar o fogo e utilizá-lo para bem. Como eu já disse para vocês, a gente não pode controlar as nossas emoções, é verdade, não conseguimos, mas conseguimos educá-las. Então começa por aí. Se você tem um ataque de ira, lembra do preto e da preta velha? Aqueles que você gosta de sentar na frente deles para pedir um conselho para eles. Pensa quantas vezes eles tiveram que calar, porque eles não puderam dizer o que eles sentiam e não tinha ninguém também para escutar. Bom, tinham seus companheiros o quanto eles estavam sofrendo, mas quem estava fazendo eles sofrerem não estava nem aí. Então eles, preto velho e preta velha, mudaram o seu eu interior, trabalharam, transformaram o seu eu interior. E hoje vem em cada terreiro do mundo inteiro nos ensinar com toda essa força, são espíritos extremamente iluminados, com uma grande força, né? Nos ensinar a abnegação. O que é abnegação, gente? A abnegação é a gente compreender que está numa situação da vida que é necessária, que a gente não pode fugir dela, mas que depende da gente como nós vamos viver aquela situação. Se eu não posso mudar lá fora, porque lá fora eu não posso mudar, tá cheio de gente e cada pessoa é dona e senhora do seu espaço vital, da sua vida e definirá como irá viver esta vida. E terá as suas consequências a respeito do seu livre-arbítrio, de como decidir viver a sua vida. Mas você também, eu também. E você agora sabe. Se você está acompanhando esse canal, você sabe que aqui, nessa vida encarnada, e nas outras também, mas nessa você que está vendo esse vídeo, você está aprendendo que você é dono e senhor da caneta que está escrevendo a sua vida. Então sorria, se irrite menos. E lembre que quando você se irrita e xinga alguém, você está perdendo energias e enviando energias que não são legais para outra pessoa. E isto não é o que processa a Umbanda e tampouco não é o que processa a inteligência emocional. Inteligência emocional processa, e a Umbanda também, por isso que eu fiz esse canal, porque vamos pelos mesmos caminhos, os rios levam para o mar de Iemanjá. Tanto a Umbanda quanto a inteligência emocional, que a gente se acalme. Que a gente pode ficar brabo, a gente pode até ficar brabo, mas a gente tem que saber equilibrar, é Xangô, né? A gente tem que saber equilibrar. A gente pode dizer verdades com argumentos. Nós podemos ter uma discussão construtiva. A gente tem todo o direito a se defender quando sofreu alguma injustiça. E a gente deve ter voz para falar. Mas ter voz para falar não significa montar barraco. E aí você está sendo escravo. Quando você monta barraco, você está sendo escravo
das suas emoções. Peça alforria. A Lei Áurea alforriou o povo africano escravizado em território nacional brasileiro em 1888. Crie uma lei para você de alforria. Não permita que estas emoções negativem a sua vida. Normalmente, a inveja e a ira são aquelas que mais prejudicam o andar da carruagem da nossa vida encarnada. Então, começa pela ira. Pergunte a você em quais momentos ela aparece na sua vida. Por que você fica irado ou irada? O que é que te leva a ficar com tanta raiva? Se é frequente, se não é frequente, se é de vez em quando que você fica brabo ou braba. Se é frequente, tem um desequilíbrio muito grande. Estar irado ou irada, muitas vezes, ou seja, que seja uma emoção que é comum na sua vida, cara, tá muito desequilibrada a balança. Não dá, não se vive desse jeito. Por que que tem gente que fica com raiva e bate pé e faz barraco? Normalmente na sua vida. Tá precisando de atenção. E tá precisando de atenção, essa pessoa tá achando que tá precisando de atenção dos outros. Que os outros não fazem para ela o que ela quer, o que ela deseja, né? Tem uma série de coisas aí entre a arrogância de querer que a vida dê a ela as coisas como e da forma e da cor e do cheiro e tudo mais que essa pessoa queira. Existe a criança interior que não cresceu, é um adulto organicamente, né? Fisicamente, mas é uma criança que ainda está fazendo pirraça, né? E tá batendo o pé e tá com raiva porque não ganhou aquilo que queria. Também tem outro aspecto que é a preguiça, né? Porque os outros têm que fazer, a gente não precisa fazer nada, né? A pessoa que tem raiva todo tempo acha que os outros têm que fazer o trabalho pela gente. Então tem toda uma série de nuances que depende da pessoa, o trabalho individual. Mas é o seguinte, se você fica com raiva toda hora, se você se ira toda hora, preste atenção como é que fica seu corpo. Preste atenção como é que você fica depois. Você vai ver que você não fica legal. Não te interessa. É um ato egoísta não rolar mais para esse tipo de energia e não fazer mais barraco ou ficar irada todo tempo. É quase um ato egoísta. Mas é um ato muito bom de amor para com você e as pessoas que convivem com você. Sabe? Você vai se acalmando e você começa a se conhecer. E você tem que se perguntar por que você fica irado ou irada, fica com raiva e reage dessa forma. Por quê? Ah, mas é que olha só, Lúcia, eu comprei uma calça da minha amiga, a calça ela me disse que era nova, eu fui pegar na casa dela e a calça era de segunda mão, aí me irritei, né? Acho que não é legal e acabamos discutindo. Então é o seguinte, o que irritou você foi falhou a confiança, né? Você confiava na sua amiga e ela falhou nessa confiança. Mas você confiava e o que doeu é a confiança, não é a calça, não é a grana, não é a calça de primeira mão, não é a calça usada. Não é isso. É porque você estava confiando naquela pessoa e ela falhou com a confiança que você entregou a ela. E isto é o que doeu. E é por isso que você ficou brava. Todos os elementos externos que eu acabei de dar como exemplo são só personagens no teatro em que te fez nascer uma ira, que te fez nascer uma raiva. E eu estou dando esse exemplo para que você aprenda a analisar por que você ficou com raiva. A raiva é uma consequência, mas a gente tem que saber sempre o porquê. E aí está o autoconhecimento. Eu fiquei com raiva porque eu confiava demais nessa minha amiga e eu não imaginei que ela ia fazer uma coisa dessa comigo. E isso se chama decepção. E aí você está decepcionada com quem? Com a amiga? Próximas perguntas que tem que se fazer. Com a amiga ou amigo? Ou com você, porque você deu a confiança àquela pessoa? E aí é uma pessoa que não merecia a sua confiança. Com quem que você está mais chateado? Sabe? O mundo e o nosso dia a dia
Tem uma série de situações que é realmente como um teatro, gente. É um cenário e a gente tem que começar a aprender a se fazer a primeira pergunta e ir atrás dessa pergunta, continuar fazendo pergunta para poder se entender. É um trabalho incrível e contínuo e muito bom. Porque você começa a realmente deixar de ficar brabo, deixar de ficar irado, deixar de, como eu, né, de querer pegar um raio de ânsia e jogar na cabeça do cidadão ou da cidadã, você não faz mais. Aí você joga o raio e ilumina a vida dos outros. E a sua também. Então esse é o vídeo de hoje, gente. Não seja escravo das suas emoções. Crie sua própria lei de alforria. Vale a pena. E nós vamos falar de muitas emoções. Sabe, eu comprei um livro alguns anos atrás, muito bacana, que se chama Emocionário. Porque existem dicionários de tudo quanto é língua no mundo. E eu acho que o dicionário mais importante que deveria haver é o emocionário. É o dicionário das emoções. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo. A gente confunde ciúme com raiva, falta de amor com ciúme. A gente confunde uma série de situações, nome que não é correto. Então a gente não consegue processar isso direito. E é muito importante que a gente dê nome para as nossas emoções e as conheça, sabe? E depois disso a gente começa a prescrutar, a buscar de por que elas estão ali, o que elas querem mostrar de mim, o que é que eu tenho que melhorar, porque a gente está sempre melhorando e isso é bom demais. Não esqueça, o seu cérebro é elástico e você pode mudar todos os padrões que você deseje. E esse é o vídeo de hoje. Obrigada por ter chegado até aqui. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Muito obrigada por tudo. Um beijo, um queijo, um saravá fraterno a cada um de vocês. Adorei as almas. Pensem mais nos arquétipos nossos da Umbanda. Eles são riquíssimos de informações. A gente só tem que ficar, buscar um momento. Sabe aquele momentinho só que você busca, seus 5, 10 minutos? Ficar pensando. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, que é o que eu penso sobre os arquétipos dos falangeiros e falangeiras que trabalham na cidade da Aruanda. São conceitos que eu criei, porque foi assim que eu observei e observo. Mas eu estou completamente aberta, porque meu cérebro é elástico a mudar de opinião. Então comente e a gente assim interage, ok? Namastê, gratidão. Adorei as almas.